Estamos de volta, pessoal. Nossa terceira parte, né? Vamos falar agora sobre a Idade Média e a Idade Moderna. Continuando nossa viagem como nós estivéssemos num trem da linha do tempo, né? Saímos dos tempos da pré-história, entramos na Idade Antiga e vamos conhecer a Idade Média e a Idade Moderna. A Idade Contemporânea, eu vou dar uma introdução sobre ela. Entretanto, nós vamos deixamos para falar dela na próxima aula, que a gente vai falar de duas personagens importantíssimas, que é a Florence Nightingale e Anna Nery. Anna Nery foi a enfermeira precursora da ciência aqui no Brasil, da enfermagem como ciência aqui no Brasil, assim como Florence no mundo. Aí sobre elas duas eu quero fazer uma aula especial para o próximo módulo, tá certo? Vamos falar aqui da Idade Média, né? Nós vimos que lá na Idade Antiga já tinha um embrião, o início, o surgimento da ciência, né? Só que na Idade Média, essa ciência, ela começa a crescer. Ela cresce bastante, né? Ela vai um período aí a Idade Média de 476 depois de Cristo aos anos de 1453. A ciência nasce e cresce. Nós tivemos aí períodos iluministas, né? Períodos que a ciência ela aflorou em todas as áreas, todos os campos. Aí eu pergunto a vocês, menos quem que ainda de fato não surgiu realmente como ciência de fato? Ainda continuamos a enfermagem. A medicina já estava bastante evoluída, né? Os cuidados de enfermagem ainda era restrito aos médicos. Os médicos é quem descrevia quais são os cuidados de enfermagem, aqueles cuidados básicos, como eu sempre falo, né? Cuidados, e eles eram prestados ainda pelas mulheres, por maioria as mulheres. E aí, eu quero falar aqui com os meninos do curso técnico de enfermagem. Eu tenho certeza que alguém já questionou vocês, se ainda não, mas vai, né? Tem enfermagem é uma profissão de mulher e tal. Essa história, ela tem uma raiz daqui. Aliás, desde os primórdios, né? Mas ela ganha força, né, nesse período da Idade Média, porque a figura da enfermagem, a maioria era feita por mulheres. Mulheres que se viam à igreja, praticamente, a maioria, na igreja católica, as irmandades de caridade. A maioria, existia homens, mas a maioria eram mulheres, destinadas a esses cuidados porque se assemelhava com os cuidados, né, já que são característicos dela. Os cuidados da criança, os cuidados das pessoas mais velhas, que necessitam de cuidados básicos para sobreviverem. Os partos, minha gente, é outro fato que sempre determinou, né, a enfermagem ao longo dos tempos. Os partos, as parteiras que davam luz às mulheres, como era uma coisa muito íntima, né? Quem fazia os partos eram as mulheres, né? Porque existia, né, a questão do corpo nu e aí a confiança dada às mulheres. Mas além disso, elas faziam as práticas de higiene do corpo, né? O banho, né? Os cuidados também que elas prestavam apoio emocional, o espiritual, mais uma vez a palavra de Deus aqui, né? Só que a ciência, com a evolução da ciência, a Igreja Católica bateu de frente, porque a ciência ela estava quebrando. Aí eu lembro agora da história da saúde. Lembra que a gente sempre vai relacionar a saúde com a época e depois com a enfermagem? Eu já falei da enfermagem nessa época. E a saúde? Sabe o que é que tem a ver com a saúde aqui? Porque a saúde pela Igreja Católica, os cuidados que eram prestados
as pessoas que eram da igreja, né, os diáconos, diaconisas, sacerdotes, pregavam que a doença ela era um castigo divino. E só Deus para colocar ou tirar a doença. Através das orações, né, dos rituais religiosos, da palavra de Deus. Aí temos aí, né, os vários tratamentos, como eu falei para vocês, né, inclusive tem a sangria, né, perfurações em crânio para que o espírito saísse da pessoa. Eram coisas assim, rituais bastante grotescos, que eram empíricos, eram coisas que não tinha base científica, não tinha experimento para comprovar realmente por que fazer aquilo. E a ciência começou a mostrar. A medicina evoluiu, de uma forma já existia, né? Quem tinha bastante dinheiro, as pessoas que nessa época tinham recursos, chamavam os médicos particulares. Eu acho que algumas novelas de época vocês já viram, né? As grandes famílias chamavam os médicos até suas residências. E já existiam, né, procedimentos que eram científicos e que quebravam o tabu da igreja. Ela dizia que as doenças tinham uma causa, era do corpo e não da alma. Aí vocês imaginam a revolução que criou dentro da igreja, né? Uma revolução muito grande. A filosofia contribuiu bastante para isso, né? Vocês vão ver aí com a professora Rosa, a filosofia, que é a disciplina, né, que estuda essa ciência, vai a fundo, né, em busca das informações para bater de frente, para provar, como 2 mais 2 é 4, que tal coisa existe. E isso ia contra a filosofia da igreja. E aí começou uma perseguição muito grande das mulheres. As mulheres, por quê, Micael? Começou essas mulheres fazerem esses procedimentos, né? Irem a fazer algumas práticas baseadas na ciência, e isso era contra, e eram perseguidas pela igreja. E aí foi instituída a Santa Inquisição. Lembra? Não sei se vocês já falaram da Santa Inquisição. Era um tribunal feito por a Igreja Católica, com seus representantes, bispos, né? Papas, sacerdotes, diáconos. O que é que eles faziam? Um tribunal. Essas pecadoras e os pecadores que iam com a ciência eram perseguidos e colocados no tribunal. Dependendo da situação, se fosse comprovado o pecado, por não aceitar, né, os mandamentos, a palavra originária de Deus, que tinha o espírito, que as doenças eram ocasionadas por maus espíritos, e também era castigo devido aos pecados que você comete na terra, que esse conceito, de qualquer forma, foi quebrado com a ciência, né? E aí, se fosse realmente comprovado, as pessoas iam para ser queimadas em praça pública, como sentença final disso. Por que isso acontecia? Porque existia um grande poder da igreja nesse período. Isso nós estamos falando, pessoal, à luz da ciência. A gente está falando, não estamos dando mérito à religião A, à religião B, até porque já existiam os protestantes também nesse período e houve uma junção, né, das igrejas, porque ambas, de qualquer forma, defendiam
as práticas religiosas, né? Porque tinha o conteúdo cristão, todas acreditavam em Jesus, né? Na palavra que Jesus deixou escrito nas profecias, e aí juntas, né, acabaram distorcendo essa imagem da mulher. A mulher começou a ser perseguida, ela começou a ser acusada que cometia crimes sexuais, que eram pessoas de baixo calão, que eram pessoas que não tinham essa proximidade com Deus. Tudo que foi construído, né, lembra daquele período da Idade Antiga que elas estavam em ascensão, aquelas que se viam, né? Elas começaram a ser perseguidas. E aí houve uma revolução muito grande nesse período. Portanto, a enfermagem ela continua ainda empírica, né? As mulheres, a maioria, é quem exercia as funções da enfermagem, os cuidados básicos, né? Como higiene, cuidado emocional, cuidado espiritual. A gente teve uma ascensão aí da ciência muito grande, né? Principalmente levada pela filosofia, que contrariava a igreja. E foi um período que se inicia a decadência da enfermagem. Por quê? Porque, ora, se eram as mulheres quem levavam essa enfermagem adiante, elas levavam. Aí, pessoal, fazendo um resumo aqui, a igreja, né, ela via, na verdade, essas mulheres que seguiam alguns preceitos da ciência, elas começaram a ser perseguidas, porque a igreja via essa ciência como uma feitiçaria, como magias. As mulheres foram taxadas como feiticeiras, além de colocarem elas como mulheres que abusam sexualmente dos homens. E aí, por isso, que a enfermagem que era exercida por elas ela teve começou uma decadência muito grande. Começou a ser mal vista, né? Começou o início aqui de decadência da enfermagem. A decadência de fato aconteceu na Idade Moderna, que vocês vão ver já já. Mas já foi o início, por conta dessa mulher ser vista como feiticeira e que promovia magia. Porque a ciência para a igreja era vista dessa forma. Tá certo? Isso que eu quero que vocês... Fazendo um mapa mental, Idade Média. Né? Houve um avanço muito grande da ciência em todas as suas áreas, não só na área da saúde, mas a medicina evoluiu bastante, tornando-se uma profissão cada vez mais científica, baseada em estudos que mostravam as causas, principalmente das doenças. Mas a enfermagem continua empírica, sendo exercida pelas mulheres, né, nos cuidados básicos que eram ordenados pelos médicos, como de higiene, né, cuidados na alimentação, cuidados do aspecto emocional, espiritual. A ciência começou a ver que essas mulheres, aliás, a igreja começou a perceber isso, a evolução da ciência, que contradizia aos dogmas, né, e preceitos dela, como cristã, e começou, né, a ter uma visão da ciência como feitiçaria, como magia. E quem a praticava também eram meros feiticeiros e feiticeiras, principalmente a mulher. E uma imagem distorcida da mulher como uma mulher que abusava sexualmente de algum dos homens. Se juntaram, né, a todas as igrejas para fazer, né, bater em cima disso, para mostrar que realmente a doença, né, era uma providência divina e não física do corpo, tá certo? E aí por isso que a enfermagem começou a decair.
a ter uma fase muito obscura na sua história. O que antes estava lá para cima começou a decair. E aí as famílias começaram, né, as grandes famílias que tinham a maioria as mulheres bem-sucedidas que iam servir a Deus, fazia aquele voto de castidade com Jesus, começou a cair por água abaixo. Tá bom? Idade Moderna. Chegamos aí à Idade Moderna, que ela vai aí, ó, de 1453, que foi o período da Idade Média, até a Idade Média, a 1789. Já pega aí o século XVIII. Né? Já está se aproximando da nossa realidade. Por isso que aí chama a Idade Moderna, onde a ciência realmente, de fato, ela se expandiu, né? A ciência ela entrou bastante, uma ascensão da filosofia, né? E aí começou a se expandir em todas as áreas. O que iniciou na Idade Média aqui foi um grande ápice, né? E aí, minha gente, o que foi que aconteceu? Esse movimento principalmente aconteceu em dois países, na Inglaterra e na Alemanha, que são os países mais desenvolvidos nessa época, né? Eles começaram a bater a própria igreja, dentro da própria igreja, surge aí uma figura que ele era lá de dentro da igreja, ele era bispo da ordem de Santo Agostinho, que era esse cabinho aqui, que eu vou mostrar para vocês. Martinho Lutero. Acho que vocês não ouviram falar dele, mas ele foi revolucionário na época. Ele era lá dentro da igreja. E ele começou dentro da igreja a entender que a igreja estava errada. Porque ela deveria, sim, agregar a palavra de Deus. Entretanto, tinha que entender a evolução científica da ciência. Ele era contra vários dogmas, vários castigos, né, vários rituais que a igreja prestava com aquele pensamento que as doenças, né, as coisas eram de origem espiritual apenas. Tá entendendo? Portanto, aí surge bastante universidades, a ciência ela ganha um êxito muito grande e por conta disso a população compreendeu, porque Martinho Lutero levou isso ao conhecimento da população, principalmente nesses dois países que eu mostrei para vocês, na Inglaterra e na Alemanha. E as pessoas queriam providências, queriam um avanço, por exemplo, da medicina, da saúde, que evoluíram bastante, para combater várias doenças infecciosas, várias coisas que estavam matando a população. E elas queriam, né, tratamentos eficazes, um diagnóstico eficaz da doença, e não batia com o que eles expandiam na época. Ou seja, eles, quando eu falo a igreja, e aí essa ciência mascarou a religião com a reforma de Lutero, que é a famosa reforma protestante. Ele criou dentro da própria igreja uma nova religião, um novo significado, aliando a palavra de Deus com a ciência. E o que foi que aconteceu com isso? A população botou para fora aquelas mulheres da Irmandade, da Caridade, da igreja, foram expulsas, e os religiosos também. E quem entrou dentro desses espaços que promoviam o serviço de enfermagem? O que era? Quem entrou? Entrou aqui pessoas leigas, ou também chamadas pessoas laicas. Quem são pessoas leigas? Quem são pessoas laicas? Quem são, pessoal? Pessoas que não têm um grande... Tá entendendo, minha gente? E aí, esse período, ele foi muito crítico para a nossa enfermagem.
essa enfermagem moderna, né, que acompanha essa idade moderna, houve criação de hospitais, né, de algumas escolas, né, que formavam enfermeiras que eram direcionadas por médicos, era dirigido por médicos, né? Estudavam apenas o que eles pregavam, esses conceitos básicos, deixava a parte que era básica para elas, as necessidades básicas, né? Como eu falei, banho, alimentação, higiene, né? Deixaram para elas. Por isso nós tivemos uma evolução, a enfermagem passou aqui, ó, quase 400 anos em decadência. Tinha uma assistência diferente aqui no Brasil, lá na Inglaterra era outro, na Alemanha, nos Estados Unidos era outro, no Japão era outro. Era uma coisa solta, só voltada para essas necessidades básicas. E o pior, quando tinha a imagem ainda benéfica da mulher, uma pessoa caridosa, que tem um contato com Deus muito grande, elas foram expulsas com essa revolução protestante feita por Lutero. Porque a população foi lá e pediu para ela sair de dentro das santas casas, dos hospitais. As pessoas se revoltaram, por isso que chama revolta, contra a igreja. E botaram para fora. E quem entrou aqui, Micael? Quem foi que entrou no lugar dessas religiosas, dessas pessoas que seguiam, né? Essas pessoas da grande sociedade que iam para santificar-se assim a sua proximidade com Deus, elas foram substituídas. Aqui, minha gente, a queda desses padrões morais, que eram um grande atrativo para as pessoas, para as mulheres da classe social elevada naquele tempo, elas caíram por água abaixo, e quem entrou lá foram mulheres, aí sim, essas laicas lá, leigas, que não tinham conhecimento, adentraram lá bêbados, adentraram essas mulheres que eram prostitutas do sexo, e aí aquelas vestimentas, né, da cabecinha, os vestidos longos, né, com aquela imagem que se tinha dessas mulheres cuidadoras, foram por algo abaixo. E aí não tinha esse preparo, essa vestimenta, começou roupas mais sensuais. Por isso que hoje, até hoje, as pessoas têm um preconceito, além de achar que a enfermagem poderia ser exercida só por mulher, que isso aí hoje não existe mais, né? A enfermagem ela é muito além do que os cuidados feministas. Além disso, ainda tem aquela imagem da enfermeira, existe até algumas fantasias, né, que se tem de enfermeiras, por conta dessa época aqui, essa época tempestuosa, que foi uma crise para a enfermagem. A enfermagem já não era tão em ascensão, tão elevada a imagem, decaiu agora por água abaixo, nessa idade moderna. Uma crise, porque essas pessoas leigas adentraram nesses espaços, aonde a enfermagem era para estar em consonância com a medicina, evoluir tão qual, já que andam juntas, a medicina seguiu, né, cada vez mais bombando, e nós cada vez mais baixando, se decaindo. Olha aí, 300 anos é muita coisa, quase 400 anos de decadência, né? Portanto, aí nós passamos por essa fase escura, né, estabelecida aí por ele, não culpo ele assim. O Lutero foi muito importante para o desenvolvimento da ciência, porque quebrou os dogmas da igreja, né? E ele separou dentro da igreja cristã católicos e protestantes, né? Criou essa nova
visão religiosa através de Lutero, né? E a mesma assim, o conhecimento da enfermagem continua empírico, né, sem a base científica, dogmático, ou seja, baseado em alguns dogmas ainda, né, como a gente via, né, nos outros períodos históricos, e aí sendo substituída aí a maioria pelas prostitutas, né, alcoolizados, mulheres alcoolizadas também, enfim. Tá aí, ó, a imagem que se tinha da época. Aqui a imagem que eu coloquei, essa sensualização, foi mais voltada para esse momento aí, né? E por isso que isso é preconceituoso, né? Criou-se um estigma da enfermagem, uma cicatriz que as pessoas levam, principalmente as pessoas mais velhas, né, que pegaram esse período, foram passando de geração para geração e foram fazendo essa confusão na cabeça das pessoas que a enfermagem não era mais, nesse período aqui da Idade Moderna, não era mais bem vista como antes. Pelo menos, quando eu falo como antes, com relação ao respeito que tinha com relação à religião, né? Olha, da época, né, do período da Idade Média, principalmente, da antiga e principalmente na Idade Média, as irmãs da caridade foram substituídas por uma imagem dessas mulheres leigas, de pessoal leigo, que não conhecia praticamente nada, que adentraram aí dentro desses serviços. E chegamos aqui na Idade Contemporânea, que vai de 1789, né, minha gente, até os dias atuais que estamos agora. Esse período aqui, aí sim, passar pelo período obscuro que nós tivemos, lá da Idade Moderna, dessa decadência da enfermagem, por essa substituição dos profissionais. Aí houve ressurgiu a enfermagem. Até os dias de hoje. Nós tivemos aqui o renascimento da enfermagem. Agora você me pergunta, Micael, por que esse renascimento da enfermagem? Se deteu a quem? Claro, né, o avanço da medicina favoreceu muito, quebrou aquele negócio da parte divina, que a doença só acontecia por castigos divinos, e mostrou a realidade, o que nós temos hoje. Hoje nós temos a doença, realmente, quando a gente vem adoecer, porque tem alguma causa, seja ela infecciosa, você contraiu essa doença infecciosa, como nós temos o coronavírus, seja uma causa mais crônica, ou seja, uma coisa mais devido aos nossos maus hábitos alimentares, como o caso da pressão alta, né, diabetes, com excesso de sal e de açúcar no sangue. Isso aí foi comprovado através de estudos científicos e cientistas, que teve aí a sua ascensão nesse período da Idade Contemporânea, de fato. E a medicina avançou. E a enfermagem teve que, nesse período, adentrar. Mas teve um embrião. Teve uma pessoa que viu isso, viu que estava errado tudo isso. Que a enfermagem não era isso que estavam pensando. A enfermagem ela ia muito além do que essas práticas casuais, esses cuidados básicos. E ela queria juntar. Essa pessoa ela andou em vários países, depois de um certo tempo da sua vida, para conhecer como era feita essa enfermagem, e viu que cada canto era feita de forma diferente e precisava unificar essa enfermagem científica. E essa pessoa, que nós vamos conhecer na próxima aula, que influenciou esse renascimento da enfermagem, está aqui. Florence Nightingale, conhecida habitualmente em nossa pronúncia portuguesa, Florence. E ela, eu vou falar da história dela, para fechar essa idade contemporânea, na próxima aula, juntamente com Ana Nery, que as duas andam juntas, Florence no mundo e Ana Nery posteriormente aqui no Brasil. Duas grandes enfermeiras
precursoras de um sistema educacional de enfermagem científica que mostrou a enfermagem para o mundo como uma ciência e não apenas com cuidados básicos. Tá certo? Segure aí o coraçãozinho de vocês que irei falar dessa enfermagem posteriormente. Tá bom, minha gente? Na próxima aula nós completaremos esse estudo. Mas antes eu quero deixar a mensagem aqui para vocês que eu vou passar aqui, só um momento. É uma mensagem minha, de minha autoria, que diz assim: o mundo já é complicado por si só, e cada vez mais os seres humanos são submetidos à destruição dos aspectos benéficos, característicos da essência humana. O lado bom. Dessa forma, a nós da enfermagem, cabe reconstruir esse universo. Vamos promover a cultura da paz, do sorriso, da amizade, do abraço, do carinho, da empatia e pela celebração da vida. E do principal, vamos semear a semente do amor. Porque a enfermagem é amor. E sem amor de nada somos. Quem tem amor, cuida. E quem cuida, ama. Encerro aqui com essas palavras para vocês. Para mostrar que nossa enfermagem ela é sinônimo de amor e compaixão. Porque realmente, quem realmente ama é quem pode cuidar. E quem cuida dos seres ama de verdade. Forte abraço para vocês. Façam um resumo das idades que nós passamos de cada vídeo que eu apresentei. Um resumo das principais características de cada época, que é o que eu quero que vocês façam nesse momento. Tá bom? Um forte abraço. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.